Olá, eu sou Joel Scala e este é o primeiro programa do projeto Falando em Fundações, uma iniciativa que vai trazer a você as principais novidades do universo das fundações e entidades de interesse social. Neste programa vamos destacar o conceito de fundações e para que elas servem. As fundações, como pessoa jurídica de direito privado, não têm fins lucrativos. São constituídas pela destinação de um patrimônio para a execução de determinados fins, por pessoas ou empresas com patrimônio representativo, que direcionam parte do mesmo para projetos que atendem aos interesses da sociedade. Sua finalidade deve ser necessariamente de natureza voluntária, seja estimulando a cultura, cidadania, educação e a investigação científica, ou acesso às tecnologias modernas, ou atendendo especialmente um setor como pessoas de necessidades especiais. Uma das fundações mais conhecidas de São Paulo, por exemplo, é a Fundação Carlos Chagas. O Ministério Público é o órgão curador das fundações. No próximo bloco, nós temos uma entrevista com Ayrton Grazioli, que é o curador de fundações de São Paulo. Dentro de instantes. Aguardem. Muito bem, agora nós vamos conversar com o curador de fundações, Ayrton Grazioli, do Ministério Público do Estado de São Paulo. Boa tarde, doutor Ayrton. Boa tarde, João. Como é que funciona esse trabalho e há quanto tempo o Ministério Público se preocupa com as fundações? O Ministério Público se preocupa com as fundações desde o tempo em que é Ministério Público. Sempre esteve dentro das atribuições do Ministério Público, muito embora ele seja conhecido mais por sua atuação na área criminal. Na área difusa também ele tem uma importância, tem um trabalho relevante hoje para a sociedade. E desde que criado o Ministério Público enquanto instituição, nós estamos falando aí em algo que remonta a praticamente um século no país, o Ministério Público tem um especial interesse pelo acompanhamento das fundações privadas. Então isso ocorre já há muito tempo. E como é que é feito esse trabalho? Como promotor de justiça, ele tem, por força de disposições da Constituição e da legislação infraconstitucional, uma série de instrumentos para trabalhar nas várias atividades que ele desenvolve, atividade criminal, júri, meio ambiente, defesa do patrimônio público e também a defesa do interesse social, que é a atividade inerente ao curador de fundações, que não cuida só das fundações, mas também das entidades associativas, das associações de interesse social. E cuida dessas atividades com um termo especial que a lei denomina de velamento. E velamento tem que ser entendido como algo um pouco mais amplo que a mera fiscalização. É o acompanhamento, é o estar ao lado, é o dar assistência à entidade. Então, na área de fundações e na área das associações de interesse social, o Ministério Público tem uma posição diferenciada da posição que tem os promotores de outras áreas, porque ele é um parceiro da sociedade. Temos dito que o curador de fundações e das entidades associativas de interesse da sociedade é um grande advogado da sociedade, porque ele pauta uma atuação pública no sentido de preservar e de garantir que a sociedade ganhe com essas entidades, porque afinal de contas elas pertencem a essa mesma comunidade. Esse trabalho que o senhor realiza atinge quantas fundações? A capital do estado de São Paulo ela tem 290 fundações e por serem fundações de uma cidade especialíssima, que é um grande foco de capital, evidentemente que aqui nós temos as fundações de maior relevo, não só porque ostentam um capital bastante expressivo, mas também porque, por força desse capital bastante relevante, a extensão das atividades também
é grande. Então, os nossos dados estatísticos dizem que essas 290 fundações que têm sede jurídica na cidade de São Paulo, elas têm um patrimônio aproximado de 30 bilhões de reais, e elas executam um orçamento próximo de 10 bilhões de reais por ano. Então é muito dinheiro, dinheiro esse que pertence à sociedade, e por pertencer à sociedade que se justifica a razão pela qual o Ministério Público tem atribuição para lidar com esse tipo de questão, de acompanhar essas entidades e exercer atividade fiscalizatória quando elas tiverem algum descompasso na atuação e ostentarem desvio de comportamento por parte dos seus gestores. 200 fundações é um número expressivo. 290. 290 um fundações grande. É um número expressivo. Não há nenhum estado da federação que tenha um número de fundações que a cidade de São Paulo tem. Que estrutura Essa é a realidade. para desenvolver esse trabalho? Como é o dia a dia da curadoria? O Ministério Público cresceu muito, especialmente após a Constituição de 88, onde vieram novas atribuições para essa instituição, mais específicas, como atribuições de defesa do interesse da coletividade. E como teve novas atribuições, evidentemente que ele recebeu por parte do poder governamental o necessário para, de uma forma razoável, exercer essas atribuições. Nós temos uma estrutura razoável, com programas específicos, um corpo de funcionários treinado para esse tipo de trabalho, de maneira que nos propicie a fazer o velamento dessas entidades e garantir que elas efetivamente prestem serviços de interesse da sociedade, especialmente aquela parcela da sociedade que mais necessita de proteção social. Para finalizar, como é que o senhor vê a importância de um projeto como o nosso programa Falando de Fundações, que pretende mostrar o trabalho que as fundações desenvolvem aqui no nosso estado e no nosso município? É muito importante. É muito importante porque nos parece que a comunidade, a sociedade, ela tem que tomar consciência de que as fundações e as entidades associativas de interesse social pertencem a ela, a sociedade. Os donos das fundações e essas entidades e a própria sociedade. Esse patrimônio pertence à sociedade, as atividades que são desenvolvidas em benefício da comunidade, e é preciso que seja feito um trabalho de empoderamento da sociedade para que ela, atenta e consciente, tome conta daquilo que é dela. E por isso que se fala hoje em dia que as entidades precisam de mais transparência, e transparência se dá com a participação da comunidade na gestão, na fiscalização das entidades. É o cidadão fazendo valer os seus direitos de cidadão e contribuir com isso para que as boas entidades, que a grande maioria delas, tenham o prestígio social que é merecido, e aquelas poucas que apresentam desvio comportamental sejam colocadas em situação de destaque para que recebam as devidas correções de rumo. Isso é muito importante e só a sociedade é capaz disso. Esperar do poder público que faça uma fiscalização efetiva e consiga dar cabo a toda e qualquer mazela social, isso é uma ilusão. Agora, a sociedade empoderada, isso sim, ela pode fazer e fazer com efetividade. Isso é verdade. Muito obrigado pela sua entrevista. Falando de fundações, volta depois do intervalo comercial. Aguarde. Nesse bloco, nós vamos conversar com o professor de Administração da Universidade de São Paulo, Isaías Custódio. Boa tarde, professor. Boa tarde, Joel. Prazer estar aqui no seu programa. Que cuidados nós devemos tomar
em relação à gestão de uma fundação? Bem, em primeiro lugar, acho que vale a pena destacar que uma fundação, o que a diferencia de qualquer outra organização é suas finalidades. Se nós pensarmos que a fundação é uma organização como qualquer outra, sob o ponto de vista de gestão, ela tem que cuidar de alguns atributos fundamentais, né? Toda organização tem que ser bem administrada, seja ela pública ou privada, seja ela com uma finalidade X ou Y. Ser bem administrada, ser bem gerida, significa, primeiro, cumprir a sua finalidade a que se destina. No caso de uma empresa privada, a finalidade é estabelecida pelos acionistas. No caso de uma fundação, é estabelecido pelo seu estatuto, representa os anseios, os desejos dos seus instituidores. Gerir, portanto, é cuidar bem da finalidade, atingir essa finalidade, gerir bem os recursos, sejam eles financeiros, materiais, humanos, sejam eles os recursos intangíveis, por exemplo, como uma marca. Você imagina, por exemplo, a Universidade de São Paulo, da qual eu faço parte, me orgulho muito. O nome USP é uma marca que transcende a mim e a todos os colegas, tem um valor inestimável. Uma fundação bem gerida, bem administrada e cumpre sua finalidade, ela passa a ter também uma marca, um significado perante a sociedade muito forte. Então, uma boa gestão de uma fundação compreende, inclusive, gerir esse intangível. E como é que se faz gerir esse intangível? Veja, Joel, o que você tem nas organizações, vamos supor, peguemos uma fundação qualquer encarregada estatutariamente de uma atividade cultural, né? Hoje eu tenho uma satisfação muito grande de estar apoiando, ajudando lá na USP a Orquestra Sinfônica da USP, que é um departamento da USP. Mas vamos supor que fosse uma fundação, né? Gerir bem, nesse caso, significaria prestar o serviço que se destina, né? Com qualidade e com economicidade, com equilíbrio econômico-financeiro, porque mesmo que, digamos assim, seja sem fins lucrativos, ela precisa ser estável, ela precisa pagar os seus recursos, ela precisa ter condições de realizar a sua finalidade. Quando diz respeito, por exemplo, gerir recursos humanos, né? Dependendo da natureza da fundação, ela pode exigir qualificações específicas dos seus profissionais, né? E da sua atividade administrativa. No que diz respeito aos seus profissionais, uma fundação competente vai cuidar para que o patrimônio cultural, o patrimônio de conhecimento, de competência, seja cada dia mais reforçado. Para quê? Para que ela continue realizando essa sua finalidade. Uma fundação, diferente às vezes de outras instituições, ela não tem prazo determinado de extinção. Uma empresa privada, os sócios podem decidir finalizá-la. A fundação pode dizer, os instituidores podem fazê-lo também. Mas, normalmente, a instituição, uma fundacional, ela tem uma ideia de transcendência, de longo prazo, e gerir bem, cuidar bem das suas finanças, cuidar bem do planejamento das suas atividades, das suas competências humanas e organizacionais, tornam muito mais fácil a sobrevivência. Qual é a diferença entre fundação pública e fundação privada? A distinção, me parece, não é o meu campo, o campo do direito, mas diz muito mais respeito à origem dos recursos que você utiliza e também o tipo de tutela que você tem. A fundação, naturalmente, toda fundação tem uma tutela estatal. Uma fundação de direito privado tem uma tutela do Ministério Público. Uma fundação de direito público, a tutela é exercida pelo próprio poder público, pelo próprio poder executivo, por exemplo, ao qual ela está vinculada. Então, essa distinção da tutela, né, caracteriza uma diferenciação. Mas, sobretudo, a origem dos seus recursos para tocar essa fundação. Então, uma instituição de direito privado, uma fundação de direito privado, ela representa os anseios, os desejos dos seus instituidores, pessoas privadas, que doam parte do seu patrimônio. Esse patrimônio, às vezes, não é um patrimônio financeiro, às vezes é um patrimônio intelectual,
né? As fundações de apoio à universidade, por exemplo, elas foram constituídas com um patrimônio financeiro muito baixo. Qual era o grande patrimônio? Era a doação intelectual, a excelência intelectual de cada componente, de cada instituidor que vislumbrou uma necessidade de apoio à universidade. Já uma instituição de direito público, o patrimônio dela é constituído pelo poder público. O poder público coloca o dote, digamos assim, de constituição. Por que o setor público criaria fundações, né? Talvez numa entrevista que você tenha com alguém da área de direito, com mais precisão, explicará a questão, mas numa fundação de direito público, tradicionalmente começou a se criar instituições dessa natureza com o intuito de fugir das amarras da burocracia estatal, né? Os órgãos da administração direta, eles são amarrados uma série de princípios. Professor, por exemplo, a Universidade de São Paulo quer realizar um projeto imediato para não cumprir a legislação da Lei 8666, faria através da fundação. Seria esse o exemplo? Olha, rigorosamente, uma fundação de direito privado não estaria sujeito à Lei 8666. No caso, a universidade. Sim, mas a universidade, como todo órgão da administração direta e indireta, está. Entretanto, por ter essa tutela do poder público, do Ministério Público, cada dia mais, não só o Ministério Público e às vezes o próprio Tribunal de Contas, acha que essa tutela tem que ser ampliada de tal sorte que as fundações, mesmo de direito privado, são às vezes induzidas a ter regimes de contratação de bens e serviços que emulam um pouco a administração pública. Eu vi recentemente num documento aí de um termo de acordo de conduta, em que nessa minuta se falava lá nos princípios que, em tom de brincadeira aqui com o seu público, com os espectadores, a gente chama de MILPE, M-I-L-P-E, né? Moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade, economicidade ou eficiência. Nesse caso, é uma instituição de direito privado e o Ministério Público acha que tem que seguir. Ora, esses são os princípios que regem a Lei 8666. Essa confusão nós vamos abordar em outros programas, a gente vai conversar sobre esse assunto. Voltando à questão da gestão, a grande dificuldade das fundações é a sua administração. Como é que se resolve esse problema dos recursos humanos nas fundações? O que acontece com qualquer organização, ela não pode jamais perder de vista a finalidade para a qual ela foi constituída. Então, uma empresa privada costuma periodicamente fazer processos de planejamento estratégico e reafirma valores, reafirma conceitos para que todos os seus colaboradores, internos ou externos ou parceiros, entendam qual a finalidade da organização. Então, define a missão, visão, objetivos estratégicos, etc. Uma fundação também. Só que a fundação ela tem a característica de sempre ter que se remeter para os princípios para o qual ela foi instituída. Por quê? Senão ela tem desvio de finalidade. Tendo desvio de finalidade, supostamente você pode ter um desvio de finalidade que seja ético, moralmente aceitável ou não, né? Mas mesmo que você esteja dentro do campo da ética e da moralidade, o desvio de finalidade implicaria você fugir da razão de ser, do significado que os instituidores estabeleceram para a instituição, né? Então, qualquer instituição, para ser bem gerida, ela não pode perder de vista os seus objetivos. Não que eles sejam estáveis, eles podem ser mudados. Por exemplo, o órgão máximo de gestão de uma fundação, o conselho curador, pode e deve mudar, porque o mundo não é parado, o mundo não é estático, né? Mesmo que eu criasse, por exemplo, uma fundação para o avanço do conhecimento da eletrônica, já que eu estou diante de uma câmera aqui de televisão, né? Bom, a eletrônica muda, amanhã é outra coisa. Pode ser que as tecnologias sejam outras, então você precisa se adaptar aos tempos. Se você exerce uma função que tem um valor de mercado, por exemplo, as fundações de apoio na universidade fazem cursos de extensão não providos pela universidade, né? Cursos de extensão à comunidade. Ora, as necessidades vão se modificando.
os recursos vão se modificando. Então, você vai fazendo ajustes estratégicos. Mas não perder de vista o objetivo estratégico significa você jamais esquecer a razão de ser para o qual você foi criado, porque aí você corre o risco de confundir um ente privado de interesse público, por isso tem a tutela da curadoria, com um ente privado que não deve satisfação a ninguém. Ora, o ente privado que não deve satisfação a ninguém deve sim, deve satisfação ao fisco, tem que pagar os impostos. Se ele pagar os impostos e não cometer atos ilícitos, ninguém vai questionar. Uma fundação, algumas, a maioria delas hoje, né, gozam de benefício fiscal. Então, elas têm a tutela, mas elas também se beneficiam de um bem público, que é o imposto ao qual ela tem a imunidade. Ter a imunidade significa que ela não é obrigada a pagar. Mas o fato dela não ser obrigada a pagar não significa que ela está isenta de compromissos correspondentes. Isso é um pouco filosófico, né? Uma relação de troca, né? Entre o interesse público e o interesse privado. Você não pode embolsar o bem público, o ente público colocar no seu bolso. O que não significa, no meu entender, que as pessoas que trabalham numa fundação devem ser remuneradas, os profissionais, porque as pessoas não vivem de brisa. Professor, para a gente fechar a entrevista, o que um gestor de uma fundação deve se preocupar? No início o senhor falou o cuidado com a marca. E depois, se a gente fosse enumerar 5 questões. A primeira é cuidar da marca. A primeira é cuidar da finalidade. Da finalidade. Finalidade. Não tirar o foco da finalidade para a qual foi criada e para reafirmar o significado que os instituidores deram àquela instituição, né? O segundo não é nem cuidar da marca, o segundo é gerir para não haver dilapidação do patrimônio. Você não pode cuidar das finanças, cuidar bem das finanças. Cuidar das finanças significa das receitas e das despesas, tratar com diligência, né? Quando a empresa, por exemplo, uma empresa é fiscalizada periodicamente pelo fisco para questão tributária, ela cuida disso para não ter desvio em termos de sonegação de imposto. Uma fundação que não tem isso, ainda assim ela tem que cuidar disso, por quê? Porque ela continua sendo um bem tutelado, uma entidade tutelada. Então, mas cuidar das finanças para não quebrar, porque ninguém cria uma instituição para falir, né? Terceiro, em decorrência do primeiro, do objetivo, né, ela materializa isso em ações, em projetos, em produtos, né? Cuidar bem da gestão dos projetos e dos produtos. Cuidar bem da gestão dos projetos e produtos por exemplo, entregar aquilo que você promete para um cliente ou para um beneficiário. Se você está fazendo uma fundação, por exemplo, para cuidar de menores desamparados, fala assim, não, mas quem é o cliente? Não, você tem menores desamparados que vão ser acolhidos. Então, você tem que realizar adequadamente isso com economicidade, né? Quarto, né? Você tem a questão agregada aí de imagem institucional. Dependendo da instituição, por exemplo, fundacional, dependendo não, todas elas sempre precisam se justificar perante a sociedade. Se justificar perante a sociedade significa cumprir bem o seu papel a que se destinava e mostrar para a sociedade que faz isso. Então, a marca vem agregada a isso. Você entrega valor para a sociedade, na forma de bens ou serviços, e entrega valor na medida em que você cumpre a sua finalidade, né? E sexto, que deveria vir em primeiro, né, é que qualquer instituição, ela precisa ter uma divisão de trabalho adequada, uma organização adequada. E eu colocaria um sexto, Joel, um sexto. É uma expressão que os americanos inventaram, né, como outras no campo da administração, e cuja tradução para o português não é muito boa. Os espanhóis chamam de rendición de cuentas, né, prestação de contas. Em inglês é accountability, né, accountability. Toda organização tem um accountability, que isto é, ela presta contas. Se é uma empresa privada, aos acionistas. E a fundação, a quem ela presta contas? Né? Ela tem que ter uma boa gestão, porque ela tem que prestar conta a alguém. A sociedade, através da curadoria de fundações. E a sociedade, através dos serviços que ela entrega
aos beneficiários desse serviço. Também. Mesmo que aparentemente eles não paguem por isso. Pode ser que eles não desembolsem dinheiro para obter esse serviço, mas tem uma relação de troca. Mas isso é Que é uma forma de cumprimento das finalidades, né? Exatamente, é exatamente isso. Muito bem, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a vocês. Falando em fundações, volta depois do intervalo. Aguardem. No programa de hoje, nós conversamos sobre a curadoria do Ministério Público, sobre como deve ser uma gestão de uma fundação, e agora nós vamos falar como deve funcionar uma fundação do ponto de vista legal. Nessa entrevista com o advogado Matheus Gregorini Costa. Tudo bem? Tudo bem, Joel. É um prazer estar aqui com você. Vamos lá. Do ponto de vista legal, como deve funcionar uma fundação? Joel, a fundação, ela é regida pelo Código Civil. Então, você tem a Constituição Federal e o Código Civil, que são as leis que regem a fundação. Ali estão previstas todas as regras, forma de instituição e forma de funcionamento da fundação. Com a observância dessas regras, tanto na fase de instituição quanto na fase de funcionamento da fundação, eu te diria que, sob o ponto de vista legal, ela funcionaria bem, atendendo às previsões dessas duas legislações principais. Nós sabemos que existem fundações pequenas, médias e grandes. Sobretudo as pequenas e médias têm dificuldade de atender à legislação. De como elas poderiam fazer para cumprir a legislação? Quais são os cuidados que elas deveriam tomar? Isso que você disse realmente é uma realidade. Entidades de menor porte costumam ter problemas no cumprimento da legislação. Às vezes não só da legislação, de obrigações acessórias, de obrigações administrativas. Isso acho que se deve um pouco ao fato de muitos dirigentes não terem noção exata da legislação e de como funciona uma fundação. Eu creio que o caminho para que isso melhore é uma atuação da Curadoria de Fundações do Ministério Público de atender a essas fundações, como vem sendo feito principalmente aqui em São Paulo, onde eu tenho mais proximidade, mas também de os dirigentes procurarem uma especialização, procurarem conhecer melhor a legislação e as implicações do funcionamento de uma fundação. Tanto as implicações relativas a eles como pessoa física, na qualidade de dirigente da entidade, quanto em relação à própria entidade. Do ponto de vista legal, uma fundação pequena, ela não tem estrutura e geralmente ela não tem um aconselhamento jurídico necessário para cumprir a sua finalidade. Que dicas você daria para que essa fundação pudesse desenvolver seu trabalho? Olha, uma primeira dica seria assistir ao programa Falando de Fundações, porque me parece que a iniciativa vai ter como foco atender a essas pequenas entidades. Agora, no dia a dia, penso que a dica é buscar interagir com outras entidades. As fundações, elas têm como regra uma interação muito fácil entre elas. Um dirigente que procura uma outra para tirar uma dúvida, para sanar um problema, normalmente costuma ser atendido. A entidade pequena, que não tem condições de remunerar um profissional do meio jurídico e que sente dificuldades, eu penso que vai ter que buscar uma especialização através desses meios. Costuma-se reclamar muito da legislação referente às fundações. É muito complicada essa legislação? É difícil de cumprir? Eu penso que não, Joel. Acho que é uma legislação relativamente simples. O Código Civil, a parte que trata das fundações, são poucos artigos. A Constituição Federal são regras gerais. Não penso que a legislação em si seja complicada. O que eu tenho sentido na prática é que o que pega muito para as fundações é a questão de prestação de contas. É aí que a maioria das fundações tem tido problema. E isso não é tão difícil de ser resolvido, é relativamente simples. É um modelo de gestão relativamente simples, existe um roteiro que, se a fundação seguir aquele roteiro, eu acredito que ela com facilidade consegue prestar suas contas. Agora, principalmente agora com o surgimento do SICAP, né? Exatamente. Que já ajudou muito. Ajuda muito os dirigentes. E o SICAP já é ele não só é uma realidade, como você
as fundações devem entregar esse relatório anualmente. Anualmente, até o dia 30 de junho de cada ano, ela entrega o SICAP do exercício anterior. Muito bem. As fundações pequenas e médias que tiverem dificuldade do ponto de vista de legislação poderão contar com os advogados do nosso programa, que semanalmente nós vamos estar aqui conversando com um jurista, um advogado, para explicar a você, gestor de fundação, como você deve fazer para cumprir a legislação. Matheus, para a gente fechar, faltou alguma coisa do ponto de vista legal que a gente pudesse destacar? Acho que do ponto de vista legal, não. Talvez uma coisa que fosse interessante a gente dizer é que as pessoas confundem muito a figura da fundação com outras entidades do terceiro setor. A fundação ela tem duas características muito específicas. Portanto, apenas conhecendo essas duas características é que a pessoa vai poder ter certeza se a entidade dela é uma fundação, ou a pessoa que quer criar uma fundação, se ela quer mesmo criar uma fundação ou qualquer outro tipo de entidade. A fundação, ela pressupõe dois requisitos básicos, diferentemente das demais entidades do terceiro setor. O primeiro é a questão patrimonial. A fundação é a reunião de um patrimônio destinado a um fim. Sem patrimônio não há fundação. A segunda característica é que a fundação necessariamente deve ter interesse social, uma finalidade social, seja religiosa, moral, cultural ou assistencial. Essas duas vertentes permeiam a vida, a criação, o funcionamento de uma fundação. Acho que isso é muito importante ser dito para a gente distinguir a fundação das demais figuras do terceiro setor, porque comumente elas são confundidas com certa facilidade. Muito obrigado pela entrevista. Falando em fundações, fica por aqui. Voltaremos na próxima semana. Até lá. Meu nome é Fernando Causa de Sales Freire, sou advogado, exerço a presidência da Fundação Carlos Chagas desde 1º de janeiro de 2010. A fundação foi instituída em 1964, no dia 25 de novembro. Então, no próximo dia 25 de novembro, vai completar 47 anos de idade. A Fundação Carlos Chagas começou em função da atuação de alguns professores das universidades de cursos de medicina. Depois resolveram instituir a fundação e um dos primeiros clientes foram as universidades. Posteriormente, resolveu fazer concursos públicos e atualmente nós temos dois focos de atividade. Uma parte de pesquisa em educação e uma parte de concursos públicos em geral. O nosso objetivo é atender 1 milhão de candidatos por ano. A Fundação Carlos Chagas, nesse sentido, faz toda a parte do concurso público. Desenvolve as questões, produz a prova, diversifica para que cada aluno tenha uma matriz diferente, aplica a prova no Brasil inteiro, depois corrige a prova e dá o resultado ao contratante. Habitualmente, somos contratados sem licitação, por notória especialização e fazemos concursos públicos em geral. Trabalhamos preferencialmente para tribunais regionais eleitorais, tribunais regionais federais, tribunais de conta, para algumas instituições financeiras também, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. A fundação é composta por 5 diretores, eu sou o diretor-presidente e temos cerca de 250 funcionários. É difícil saber a quantidade de concursos que fazemos anualmente, porque isso depende da demanda. Em anos eleitorais, por exemplo, só podemos fazer concursos para alguns órgãos até o mês de junho, à medida em que no segundo semestre é vedado. A ideia nossa é continuar com esse nível de excelência, atendendo os candidatos, a fim de que tenham eles certeza de que todo o processo é feito com a maior lisura e que, se forem qualificados, foram realmente os melhores candidatos. Pensamos em continuar atendendo cerca de 1 milhão de candidatos ano, em função do nosso trabalho e da quantidade de pessoas que temos. Para conhecer com maior ênfase o nosso trabalho, basta acessar o site www.fcc.org.br.